Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Criado para Curar. E mais uma vez eu te convido a se inscrever no canal, compartilha, deixa um comentário, deixa um joinha, aperta o sininho. O YouTube entende com essas ações que esse vídeo é importante e vai entregar para várias pessoas. Tudo bem? Posso contar com você? Vamos para o vídeo? Hoje eu vou deixar um testemunho aqui. Nós vamos assistir juntos. É um testemunho incrível, sobre libertação, sobre a verdadeira liberdade em Cristo. Depois desse vídeo vamos fazer uma breve reflexão, meditando um pouco sobre isso, mas eu quero que vocês não comparem, não prestem atenção na qualidade, mas na palavra que está sendo falada, no testemunho. É um testemunho lindo, muito rico, vai nos trazer muitas esperanças. E eu tenho certeza que um de vocês vai se impactar, vai passar uma reflexão aí na sua mente sobre esse vídeo. Então, eu vou deixar aqui, vai passar esse testemunho, depois vamos voltar e fazer essa reflexão. Mas quando eu olho para a minha vida hoje, eu não posso deixar de lembrar de quem eu era. Muitas aqui não me conhecem. Quando Deus me chamou para fazer, ter esse ministério, antes eu não gostava de ser dona de casa. Eu era uma pessoa que eu cultuava o meu próprio corpo. E eu quero que você preste muita atenção nessa parte, porque eu não ia falar disso, mas o Senhor me incomodou muito para eu falar dessa parte da minha vida. E eu sei que tem vidas aqui que precisam ouvir isso, porque Deus quer te libertar hoje dessa prisão. Existem mulheres vivendo em prisões que elas não sabem que vivem, mas Deus vai te libertar dessa prisão hoje aqui. Você vai sair por aquela porta diferente de como você entrou aqui. Eu creio nisso. Então preste atenção. Eu era uma pessoa que idolatrava o meu corpo. Eu era aquela mulher bem fit, sabe? Mas era fit das fitness. Gente, pensa numa pessoa fitness que só pensava no corpo, em malhar, em fazer dieta. E eu me olhava no espelho e eu não me achava, eu não gostava de mim, porque eu achava que ainda não estava bem. Mas meu corpo era perfeito. Para as pessoas, meu corpo era perfeito. As pessoas idealizavam, desejavam ter aquele corpo. Eu só vivia para isso. Como eu disse, eu tinha um canal com muitas seguidoras e eu influenciava essas mulheres a viver uma vida regrada. É tanto que eu andava com a balança na bolsa para pesar a comida onde eu comesse, porque eu não podia sair da dieta. Eu treinava 2 vezes por dia, eu me alimentava regradamente, eu não saía da minha dieta, eu não comia nada fora do que estivesse na minha dieta. Eu vivia numa escravidão, gente. Era uma escravidão disfarçada de autocuidado. Para mim, eu era uma pessoa, nossa, eu estava influenciando as outras mulheres para o bem. Mas só eu sabia a cobrança que eu tinha dentro de mim. Porque eu me cobrava todos os dias. Eu acordava e pensava em comida o tempo inteiro. Virou algo assim tão difícil de controlar, que eu levantava e a primeira coisa que vinha era o que eu vou fazer, quantas horas eu vou treinar, o que eu tenho que comer no café da manhã, no almoço. De 3 em 3 horas, porque era de 3 em 3 horas. Eu tinha até um despertador para despertar, porque eu não podia passar 1 hora, porque se eu passasse uns minutos, já ia perder aquilo que eu construí há anos. Há anos. E era uma prisão, mas só eu sabia. As pessoas não sabiam. As pessoas diziam, eu quero ser como você quando eu crescer. Quando eu crescer eu quero ser como você. E eu, mas só eu sabia o que eu sentia dentro de mim. Era uma busca incessante por uma perfeição, uma busca, um desespero, uma comparação. Eu abria as redes sociais, ficava olhando só mulher. E eu ficava, nossa, eu quero ficar assim. Mas eu estava assim. Só que eu me via e não me enxergava.
Eu me achava horrível. Meu marido sofreu muito, tá? E é por isso que eu digo, eu estava perdendo. Eu estava perdendo o meu lugar de esposa, de mãe, de dona de casa, porque eu era egoísta, eu só cuidava de mim, do meu corpo. Então nada disso fazia sentido para mim. E um certo dia, o Senhor usou o meu marido para me resgatar, para trazer para Ele. Porque eu nasci num lar cristão, mas eu me afastei. Eu me afastei do caminho do Senhor, dos caminhos do Senhor aos 14 anos. Depois que eu me batizei, e eu tive uma infância com Deus, vivi milagres, vivi cura, vivi coisas sobrenaturais. Mas eu me afastei, eu escolhi andar longe dele. E quando eu conheci o meu marido não conhecia o evangelho e não gostava de crente. Então eu não falava de crente para ele. Não falava de igreja, não falava nada disso. Jesus não falava. Só que Deus já tinha um plano na minha vida. Só que eu vivia presa. Como que ele ia me usar eu vivendo numa prisão? Né? Ó, vão entendendo. Então o Senhor um dia... Era um vazio tão grande, gente. Eu tinha crises de ansiedade. O meu mundo era obscuro. E assim, eu vivia numa casa linda. Minha casa era linda, perfeita, organizada. Porque eu sempre gostei de arrumar casa, de ter uma casa arrumada. Mas eu não gostava de arrumar. Eu reclamava, mas fazia. Entende? Eu arrumava, mas reclamava. Só que o meu guarda-roupa, gente, meu guarda-roupa, só Jesus na causa. Vocês não têm noção o que era meu guarda-roupa. A minha casa era linda. As pessoas entravam e falavam, nossa, casa linda, tudo arrumadinho. Nossa, é um exemplo. Eu falava, porque você não vê meu guarda-roupa, amor. Porque se você abrir as portas, a roupa cai em cima de você. Era assim, o do meu marido não. Porque o meu marido só usava social, era executivo. E eu deixava tudo arrumadinho para ele. Mas o meu... Gente, parecia que tinha passado um tsunami, um furacão. Olha, eu arrumava, 3 dias depois estava bagunçado. Depois de um tempo, o Senhor me mostrou que aquele guarda-roupa representava a minha vida. Por isso que a casa, o estado da tua casa hoje representa o que você está vivendo. O teu coração reflete como está a tua casa. Se a tua casa está uma desordem, não é por acaso. Algo dentro de você precisa ser mudado. E a minha era o guarda-roupa. Meu guarda-roupa era um caos. Olha só como Deus me revelou isso, e isso é verdade. Eu por fora era linda, perfeita, vivia uma vida dedicada. Só que dentro, como é que eu estava? Um vazio infinito, uma desordem emocional. Gente, chegou épocas de eu comer, quando meu marido insistia para eu sair, eu não saía, porque eu falava, não, vou comer. Eu brigava com ele. Quando eu comia, o inimigo começou a dizer para mim assim, ó, vomita. Vomita porque isso vai te estragar o teu corpo. E eu cheguei a vomitar a comida que eu comi. E aí, nesse dia, foi o fim da minha vida. Eu me ajoelhei no meu banheiro. E eu pedi socorro para Jesus. Eu falei assim, por que eu não posso ser normal? Jogada no banheiro. Por que eu não posso comer normal? Por que eu não posso ser normal? Por que eu tenho que ser assim? Me ajuda. Me ajuda. E dias depois, o Senhor entrou na minha casa. E a luz entrou. E começou a clarear tudo que estava sujo. Entrou através do meu marido. Que eu não falava de Jesus para ele. Olha como ele é criativo, gente. Ele usou a novela de Jesus para alcançar o meu marido. O meu marido não sabia quem era Jesus. Ele não conhecia Jesus. Ele só sabia que existia esse nome, Jesus, mas ele não sabia da sua história. E ele começou a assistir a novela porque minha mãe pediu para ele assistir. O Espírito Santo já tinha entrado ali. E aí ele assistiu. E quando ele começou a assistir, ele
Chegou naquela parte que Jesus nasceu. E eu falei pra ele, eu falava tudo da novela pra ele. E ele falava, nossa, você sabe tudo, né? Eu falei, sei. Aí ele viu Jesus nascendo e ele falou assim, ele veio à terra. Eu falei, veio. E ele falou assim, ele se ajoelhou, gente, na minha frente. Aí fez, eu quero conhecer esse Jesus. Me mostra esse Jesus, por favor. Me leva até ele, aonde eu encontro ele. E eu levei ele na igreja. E nós aceitamos Jesus. E a minha vida mudou completamente. E a vida dele também. E aí, no dia seguinte, olha o que Jesus fez. Eu tive o que chamo de um reset divino. O Senhor me fez passar por uma amnésia temporária. Eu acordei e eu não lembrei que eu tinha que fazer dieta. Eu acordei e eu comi pão com manteiga, que eu amo. E fazia anos que eu não comia. Não treinei, não lembrei de treinar. Almocei arroz, feijão, comida de verdade. E olha que eu cozinhava a minha comida separada do meu marido. E eu comi com tanta felicidade. E o Sérgio olhava para mim e não entendia, porque fazia tempo que eu não comia com ele. Porque eu tinha que comer de 3 em 3 horas. E aí eu comi nesse dia, ele olhava para mim e só observava, mas ele não entendeu e disse que não falou nada. Ele não falou mesmo. E eu jantei. Olha só, eu comia de 3 em 3 horas. Nesse dia eu só comi 3 vezes. E toda a comida que eu comia, eu voltava à minha infância. O Senhor me trazia à memória aquilo que era bom, que eu vivi e que eu tinha perdido. Eu tinha perdido esses valores. E eu comi, jantei. E quando eu estava deitada para dormir, eu lembrei. A memória voltou. E eu falei, meu Deus, eu não treinei hoje. Porque eu treinava de domingo a domingo, tá? Só pra vocês saberem, quando eu viajava, eu treinava no hotel. Eu treinava em todo lugar, era uma loucura. E eu falei, meu Deus, eu não treinei. Como assim? Eu não fiz dieta. Meu Deus, eu comi pão. E comecei a falar. E eu comecei a rir. Eu não fiquei com aquela agonia. Eu comecei a rir. Porque existia, eu comecei a sentir uma paz. Uma paz inexplicável. E eu comecei a rir, eu falando, e olhava pro Sérgio, amor, eu não comi, eu comi de tudo. Ele, olha, comeu, hein? Olha que hoje você comeu. Eu falei nada, né? Fiquei só observando. Meu Deus, ela deve estar ficando louca. O que aconteceu com essa mulher? E ela comia, e você comendo tudo, e eu achando bom. E eu tava ali, ó, junto, ó. Porque Sérgio é assim, é parceiro pra comida. Gente, nessa hora, eu ouvi. Não foi um pensamento. Eu ouvi uma voz. Disse assim para mim: você é outra mulher. A partir de hoje, você não é mais essa lei. Eu estou construindo uma nova história para você. Esse testemunho é muito bonito, concorda? Quando eu assisti esse testemunho pela primeira vez, ele me trouxe muitas lembranças e muitas reflexões. Eu me senti impactada, porque eu já me vi numa prisão, numa escravidão. E isso também me fez refletir quantas mulheres, quantas pessoas estão em uma situação semelhante. E quantas pessoas ainda hoje se sentem cativas por não entenderem o que é a verdadeira liberdade.
A liberdade nada mais tem a ver com fazer o que quer, o que bem deseja. Não é nada disso. Essa falsa liberdade, na verdade, sem direção, ela se torna uma escravidão. E é isso que essa reflexão que eu quero trazer. No livro de João, no capítulo 8, no versículo 36 diz: portanto, se o Filho os libertar, vocês serão livres de fato. Esse é o ensinamento de Jesus. Se o Filho os libertar, vocês serão livres de fato. Por que livres de fato? Porque Jesus, na cruz do Calvário, Ele nos libertou. Ele nos libertou e nos trouxe paz. A verdadeira liberdade está intimamente atrelada à paz. Se você, com toda essa sua liberdade que você diz que tem, você não sente paz, então você não experimentou da verdadeira liberdade. Jesus, na cruz do Calvário, em seu sacrifício, Ele nos libertou das regras religiosas tão rígidas que impediam o acesso ao Pai. Jesus libertou a condição de pessoas excluídas da sociedade não irem até o Pai. Ele quebrou essa barreira. Jesus trouxe a liberdade da escravidão do pecado. Nós estávamos debaixo do jugo do pecado. Você talvez esteja se perguntando aí do outro lado, mas que pecado? Por que você fala tanto em pecado? Eu sou uma pessoa boa, eu não peco. Queridos, tudo que nos afasta de Deus, tudo que alimenta somente a nossa carne, isso se chama pecado. Bem, no livro de Gálatas, no capítulo 5, a partir do versículo 16, e diz: por isso digo, deixem que o Espírito guie sua vida. Assim não satisfarão os anseios da natureza humana. A natureza humana deseja fazer exatamente o oposto que o Espírito quer. E o Espírito nos impede na direção contrária àquele desejado pela natureza humana. Essas duas forças se confrontam o tempo todo, de modo que vocês não têm liberdade de pôr em prática o que intentam fazer. Quando, porém, são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Quando seguem os desejos da natureza humana, os resultados são extremamente claros: imoralidade sexual, impureza, sensualidade, idolatria, feitiçaria, hostilidade, discórdias, ciúmes, acessos de raiva, ambições egoístas, dissensões, divisões, inveja, bebedeira, festanças desregradas e outros pecados semelhantes. Repito o que disse antes: quem pratica essas coisas não herdará o reino de Deus. Mas o Espírito produz estes frutos: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Não há lei contra essas coisas. O que tem tomado conta da sua vida? Qual dessas duas características toma conta da tua vida? As obras da carne ou as obras do Espírito? Você percebe? Aquilo que você pensa que na verdade é uma liberdade é uma falsa ilusão de liberdade. Como vimos no testemunho que eu coloquei há pouco, a minha amiga, ela acreditava que ela estava livre com o objetivo do autocuidado. Era uma liberdade disfarçada. Ela estava escrava do próprio corpo. Talvez você esteja escrava das tradições, relacionamentos tóxicos, dependências emocionais, dívidas, compras exageradas, comilança, para não dizer glutonaria, que é a mesma coisa. Você pode estar totalmente escravo da boca. Podemos estar aprisionados. Então nós temos que ter muito cuidado sobre essas prisões invisíveis que nos cativam. Ao contrário, devemos experimentar a verdadeira liberdade que somente Jesus pode dar. Afinal, Ele veio a esse mundo, nos deu a sua vida para que fôssemos livres. Somos livres em Cristo Jesus.
Ele sim é capaz de dar a paz que excede todo entendimento. Muitas das vezes estamos escravizados por aquilo que acreditamos que é bom para nós. Muitas das vezes somos escravizados pelo nosso trabalho, porque acreditamos que precisamos ter mais dinheiro, precisamos mostrar aos outros mais prosperidade. Às vezes estamos escravizados pela nossa mente quando nos comparamos o tempo todo com alguém da internet, ou com nossos vizinhos, ou com pessoas próximas. Estamos escravizados com as distrações. Você entende? São tantas escravidões disfarçadas. E muitas das vezes o que resta no final do dia é um vazio imenso no seu coração. Por isso eu te convido a desfrutar, assim como a Alê, a moça que você viu no testemunho. Que lindo testemunho de viver a verdadeira liberdade. E eu convido você a aceitar Jesus, trazê-lo para a sua vida de verdade, para que você possa desfrutar a verdadeira liberdade. Como eu já falei aqui, eu também já fui escrava do ciúme, já tive em minhas vidas o fruto da carne, já fui escravizada pelo passado, vivia presa pelas coisas que eu deixei para trás, mas Jesus nos convida a ter um novo sentido na nossa vida, a realmente apreciarmos, desfrutarmos da verdadeira liberdade em Cristo Jesus. Lembre-se, liberdade sem direção é escravidão. E eu quero orar por você, para que você aceite essa liberdade. Deixe de lado o jugo que você tem, que é pesado demais. Eu tenho certeza que esse testemunho fez você refletir. Deus deve ter confrontado você em alguma área da sua vida. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Você tem solução. Você pode soltar essas correntes que estão presas a você e você nem percebe. Vamos orar? Vamos orar para que Deus possa fazer isso por nós e nos dar a paz que excede todo entendimento. Hoje eu posso afirmar, em nome de Jesus, que vivo uma liberdade que antes eu não sabia que tinha, não sabia que existia. Uma liberdade que nos dá uma nova perspectiva de vida, um novo objetivo. Só o fato de vir aqui gravar esses vídeos para falar de Jesus para você é o resultado de aceitar Jesus e trazê-lo para a nossa vida. Tudo que antes tinha alto valor perdeu sentido quando Jesus entrou na minha vida, nos dando nova direção, novo sentido, novos objetivos e uma nova esperança. Vamos orar? Senhor, muito obrigada, Deus. Obrigada pela Tua presença em nossas vidas. Obrigada porque o Senhor deu Seu Filho amado Jesus para nos tornar livres. Obrigada, Senhor, porque tem pessoas aqui que estão ouvindo essa mensagem, que de repente, Senhor, precisavam estar aqui para fazer uma reflexão em suas vidas. Senhor, quebra as correntes, quebra as algemas que as prendem, e são algemas espirituais invisíveis. E essas pessoas, muitas delas, Senhor, estão presas e não percebem. Que nesse momento, em nome de Jesus, cadeias sejam quebradas, correntes sejam quebradas. E essas pessoas, assim como eu, nós possamos sentir a verdadeira paz que somente a verdadeira liberdade pode trazer. E essa liberdade está atrelada diretamente com o Senhor e o seu sacrifício na cruz. Obrigada, Pai, por nos amar tanto, por nos dar alto valor e por nos prometer que somos livres em Ti. Aleluia. Senhor, que o Senhor possa nos dar uma nova direção em nossas vidas. Que o Senhor possa dar, Senhor, um novo objetivo. Que o Senhor possa dar um novo propósito. Que possamos estar aguçados ao chamado. Pai, perdoa os nossos pecados. Perdoa se ainda somos negligentes e insistentes em dizer não, mas que o Senhor nos incomode, porque o Senhor nos quer livres. E nós te louvamos e te agradecemos.
e te aceitamos, Senhor, como nosso Salvador, para experimentar, através da renovação da nossa mente, qual seja a boa, perfeita e agradável vontade que vem de Ti. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Então é esse o vídeo, espero que tenham gostado. Tchau, tchau.